Na matéria de hoje, nós vamos falar o que aconteceu em setembro e outubro que causou este problema por conta do relatório gerado no IXC. Nos acompanhe até o final e você vai ter também uma oferta para ter acesso aos nossos serviços. Fala, provedor! Aqui é Pedro Rezende. Eu sou proprietário da empresa Portal Rezende e também sou formado em contabilidade. Estou trabalhando como consultor de provedores de internet há cerca de 15 anos e nos últimos anos tenho dedicado a trazer um serviço diferenciado do que você encontra no mercado. E dentro disso, nós vamos tratar o assunto desse vídeo agora. Já vou fazer um disclaimer logo de começo. Esse vídeo não tem o intuito de atacar o IXC, mas pelo contrário, mostrar algo que aconteceu e que já foi corrigido e alertar para que, se você seja usuário do IXC e tenha passado por uma situação como essa, possa entrar em contato com a sua consultoria ou, contratando o nosso serviço, ter todas as correções de forma adequada. O nosso sistema, o nosso Portal Rezende, é um site, mas ele também é um sistema onde lá dentro você vai ter acesso a uma série de informações do seu provedor, bem como a análise das informações das coletas mensais, semestrais e anuais. Quando a gente pega a coleta mensal, o DICE, a gente tem, ao encerrar, fechar essa coleta, uma análise que vai fazer a comparação de um mês com o outro e vai gerar para mim alertas e eu vou fazer a análise desses alertas. Nesse caso que está na tela, o cliente digitou por engano um dígito a mais no faturamento bruto e por isso ele gerou um alerta para mim de que o faturamento estava 906% maior do que o mês anterior. Entrei em contato para correção e já foi resolvido. Uma outra possibilidade de informação que gera alerta é quando tem estados ou municípios sendo declarados a mais do que estava sendo declarado anteriormente. E a grande maioria dos provedores não se atentam a esse detalhe. A maioria dos sistemas usa o endereço do CNPJ ou o endereço da pessoa física para basear aonde está sendo entregue a internet. E por isso vai ser gerado o relatório de forma indevida. E nós vamos mostrar isso na prática mais adiante. Na visão do cliente, enquanto ele ainda não encerrou a coleta, ele tem a visão dessa tela, exatamente como está mostrando aqui. Eu peguei o exemplo dessa coleta que me deu alerta de que tinha 50% mais estados e 100% mais cidades na declaração, onde ele me trouxe que essa empresa ela declara Minas Gerais, uma cidade no interior de Minas, com 1.152 habitantes, e São Paulo apareceu então com 2 acessos na cidade de São Paulo. Durante a coleta, quando a empresa está ainda fazendo o preenchimento, ele já aparece essa comparação. Opa, tem um estado a mais? Deixa eu verificar o que está acontecendo. E se caso ainda assim a empresa encerre a coleta, o sistema vai, no momento imediato do encerramento, fazer a comparação e me gerar esses alertas, o que também já foi comunicado para a empresa poder corrigir. Por conta dessa comparação, nós detectamos esse erro no IXC no momento do atendimento ao cliente. Então, uma coisa que eu faço com o meu cliente, ele marca o horário comigo, eu acesso remotamente a máquina e a gente faz junto o processo de validação das notas fiscais, a emissão dos relatórios para contabilidade e já subir para o nosso portal esse relatório. E na subida do relatório, ele gerou um alerta para nós de que a quantidade de acessos estava extremamente alta. Deveria ser algo próximo de 2.200 e estava 44.000. Isso foi no dia 1º de novembro de 2024 e foi no atendimento da cliente Marcilene, lá do Paraná. Um abraço, Marcilene, e obrigado pela paciência de me aguentar. O que nós fizemos? Orientei ela a fazer um chamado no IXC, onde eles
por volta do dia 5, dia 6, responderam que já haviam detectado o que estava acontecendo e estavam trabalhando numa solução. No dia 7, 1 hora da tarde, ela me manda mensagem falando assim: Pedro, já corrigiram e eu já subi no portal. Confere se está correto. Trouxe aqui para vocês, então, a comparação das duas coletas. E veja, os dados gerados pelo XC no dia 7 do 11 trouxeram 2.218 acessos, que está bem próximo à quantidade de nota fiscal emitida. Ao contrário dos 44 mil acessos que havia sido gerado no momento anterior. Nem todos perceberam isso. Então, teve mais uma cliente minha que mandou informação equivocada. Depois de gerar os alertas, nós entramos em contato, já foi corrigido e em toda a minha base não teve nenhum outro problema. Porém, nós identificamos que os dados consolidados do Brasil tiveram uma diferença muito grande. Nós tivemos, nos últimos 6 meses, um crescimento de médio de 0,65% ao mês. Porém, no mês de outubro, esse aumento foi de quase 4%. Repare que de maio para junho, inclusive, teve redução de 0,15%. E como é que pode ter uma variação tão grande assim? Fiz o levantamento no sistema da... Fiz o levantamento no Sistema Público de Informações da Anatel e comparei o mês de setembro com o mês de outubro e fiz uma correlação estado por estado e cheguei a essa tabela que traz para nós a diferença global para cada um dos estados. E eu organizei ela por quanto maior a diferença, ficar em primeiro lugar. Repare que Santa Catarina assume o segundo lugar, apesar dela figurar em julho e em outubro no 6º lugar no ranking total de acessos. Então faria sentido que, ocupando o 6º lugar, ela estivesse com o crescimento também no 6º lugar. E que essa variação não fosse tão grande. Mas ela ficou à frente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que são, junto com São Paulo, formam os 3 municípios com maior quantidade de acessos declarados à Anatel. O IXC é de Santa Catarina. Já me acende um alerta. O que eu fiz? Peguei e fiz também a correlação em percentual para verificar aonde foram os maiores desvios. E aqui o gráfico me chama a atenção para 2 pontos extremos. Rondônia, com 44% de aumento, e o Pernambuco, uma redução de 24%, o que é uma redução muito grande. Tirando os médios aqui da lista, então de menos 5 até mais 5, nós temos essa tabela reduzida e vamos trabalhar exclusivamente com os 2 extremos. Quando eu pego toda a informação de acessos só do estado de Rondônia, eu tenho em setembro de 2024 um desenho de um mapa mais coloridinho e com os acessos todos organizados, o que está muito diferente da informação de outubro. Repare que esse mapa ele traz quanto mais acessos em um único município, proporcional à quantidade de habitantes, mais escuro ele fica. E todo o mapa em outubro ficou com um tom meio pastel amarelo igual, mas lá naquele cantinho ficou muito mais forte. E vamos adiante com mais detalhes. Levantei então todos os municípios que em setembro tinham mais de 1.500 acessos declarados e fiz uma correlação com a mesma quantidade de municípios em outubro. Peguei e separei todos aqueles que estavam com as informações coerentes e destaquei aqueles 4 que estavam com informações muito mais altas. Vamos ver. Colorado do Oeste, de 3.000, passou para 56, praticamente 56.500. Cerejeiras, de 2.100, passou para algo próximo de 25.400. Corumbiara, 1.683, passou para 31.278. E Cabixi, de 1.523, passou
para 29.562. E quando a gente volta para o desenho no mapa, são exatamente esses 4 municípios que estão mais destacados. Levando em consideração que o município mais escuro é aquele que tem a maior quantidade de acessos por habitante, é lá que a gente vai agora. Então eu convido vocês a fazer uma viagem para Rondônia, no município de Cabixi. Bem-vindo a Cabixi. E achei interessante o pórtico deles. Não sou especialista em pesca, mas eu diria que é um pintado. Ou pelo menos a pintura dele está bem bacana. Quando a gente vai conferir nos dados oficiais, o IBGE nos traz que em 2024 tem uma população estimada de 5.690 pessoas. E aqui embaixo nós temos as declarações da Anatel para esse município em setembro e em outubro. Repare que a primeira linha é apenas um provedor, que declarou 1.486 acessos em Cabixi. E esse mesmo provedor declarou em outubro quase 30 mil acessos. O que daria, se a gente considerar 5 mil habitantes, 6 acessos por habitante. E se a gente considerar que cada casa tenha 3 a 4 pessoas, com 3 pessoas seriam 18 acessos por residência sendo declarado, o que é algo extremamente absurdo. Peguei a informação desse provedor e puxei todas as declarações de setembro e outubro desse mesmo provedor para o estado de Rondônia. Não vou trazer aqui o nome do provedor por proteção. E setembro eles tiveram uma declaração de 7.447 acessos totais. E no estado inteiro, 143.963 acessos no mês de outubro. O que dentro do próprio relatório da Anatel, eles já trazem aqui um aumento acumulado do estado inteiro de 1.833%, o que é praticamente 20 vezes mais acessos declarados do que o mês anterior, o que está muito igual à quantidade de acessos daquela cliente, que foi em torno de 22 vezes mais acessos do que ela declarava antes. Então aqui já tem mais um indício de que pode ser realmente um problema por conta do IXC. E vamos adiante para algo que eu já falei lá atrás. Quando a gente não tem uma comparação adequada, a gente não valida esses dados, não tem alguém que entenda disso acompanhando, você pode estar mandando informações inadequadas para a Anatel. Nesse caso, o provedor, esse mesmo provedor, declara que ele tem 144.336 acessos em outubro e que no Centro-Oeste atende Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro e no Sul, Rio Grande do Sul. É muito provável que esse provedor não atende todas essas localidades. E por esse motivo, ele está mandando repetidamente informações inadequadas para a Anatel. É importante que, apesar do IXC gerar os relatórios, a responsabilidade pela validação é sua, dono de provedor. Mas você pode estar se perguntando, tá, e Pernambuco? Por que reduziu? Na verdade, Pernambuco, o erro é muito parecido. Um único provedor que declarava em agosto 26.817 acessos, declarou em setembro 563.872 acessos, que é uma informação extremamente fora da curva. E em outubro voltou a declarar 27.430. Eu poderia dizer que o relatório do IXC já estava com algum tipo de inconsistência no mês de setembro. Como aquela minha cliente, ela faz a coleta sempre no dia 1, dia 2, dia 3, ela não deve ter pegado ainda em setembro esse erro. E quando foi corrigido, para esse provedor do Pernambuco, voltou a gerar o relatório adequadamente. E é muito provável que esse provedor não saiba que a informação está errada, porque não teve acompanhamento, não teve esses alertas gerados pela sua consultoria. Senão ele já teria corrigido esses dados. E vamos lá. Nós tivemos então no gráfico um aumento e uma queda. Se só esse provedor reduziu
em um mês 530 acessos mais ou menos, 525 mil acessos, é muito provável que Pernambuco teria um aumento de em torno de 100 mil acessos, só que por conta de um único provedor, ele caiu e ficou negativo. O que deveria ser crescimento foi redução. Então aqui, mais um alerta. Se você, cliente do XC, atualizou o seu sistema entre setembro e outubro e não validou as informações, é bom dar uma olhada, porque provavelmente os relatórios do DIS foram gerados com informação inconsistente e isso foi para a Anatel. Por que eu falo se você atualizou o sistema? Porque, calma, nem tudo está perdido. O XC não é um programa ruim, muito pelo contrário, é um programa muito completo. Só que trabalha com atualizações constantes, está sempre evoluindo. E só erra quem faz alguma coisa. Então, por fazer atualizações constantes, existe a possibilidade de que em uma situação ou outra ele venha com algum bugzinho e gerou esse relatório inconsistente. Se você usa o XC, mas não tem frequência de atualização, é provável que você nem tenha percebido esse problema. Mas aqueles que atualizam o tempo todo podem ter pego um momento onde a geração do relatório estava naquela versão que apresentou esse bug. Já está corrigido. Desde o dia 7 de novembro a correção já subiu. Eu imagino que eles não tenham subido só no caso dessa cliente, que eles tenham subido isso na próxima versão. Então, se você já atualizou para a versão mais recente, já não deve ter esse problema. Mas é importante, mais uma vez, que a validação das informações seja feita por você. E o que nós da Portal Resende oferecemos? Nós oferecemos para você mais tranquilidade, onde você consiga, de fato, enxergar o que está indo para a Anatel e antes de que esse relatório seja enviado, ele possa ser corrigido caso tenha alguma coisa. E falando em oferta, nós temos agora, então, o momento merchandising, que é trazer para você o que nós oferecemos que é melhor que Black Friday. Primeira questão que nós oferecemos é parametrização. Dentro da oferta do nosso serviço de pós-outorga ou de consultoria, eu, Pedro, mediante agendamento, pego na mão e a gente vai fazer junto a parametrização ou vai fazer orientação para que vocês possam fazer uma parametrização adequada e possa, a partir daí, emitir a nota corretamente. Emitimos, então, a nota 21 ou, posteriormente, a nota 62, que já gravei vídeo falando sobre isso, está em vias de sair, então, a nota 62. Já está funcionando no Brasil, mas ainda não tem obrigatoriedade de uso. Feita a emissão da nota fiscal adequada, a gente vai entrar na orientação contábil. Vários contadores não têm a expertise, o conhecimento específico de telecom e, por esse motivo, podem estar tributando inadequadamente a sua nota fiscal. Nota fiscal 21 não é nota de prestação de serviço, é nota de venda de link. E o imposto da venda do link ele é mais barato do que o imposto da nota da prefeitura. E o seu provedor pode estar fazendo a tributação de forma incorreta. Além disso, nós temos os envios da Anatel. Eu só consigo enviar alguma coisa se eu tiver tudo isso sendo feito anteriormente. Então não adianta você pagar uma pessoa para enviar os relatórios. Você está jogando dinheiro fora. É mais fácil você pagar alguém para fazer uma validação e uma conferência e te instruir de modo adequado como gerar os relatórios. E aí nós temos a validação do Portal Resende, que faz com que você tenha mais confiança, tenha mais certeza de que a informação realmente faz sentido e não mande qualquer coisa para o portal da Anatel. Vamos então ao que interessa? Falar de o que nós entregamos? Essa oferta, nós estamos te trazendo a possibilidade de você garantir o valor de 2024 durante todo o ano de 2025, sem ter reajuste no valor da mensalidade. Mais do que isso, nós não trabalhamos com fidelidade contratual. Se você
vem para cá, começa a fazer as coisas e daqui a pouco fala assim, Pedro, na sua propaganda no YouTube é uma beleza, mas na hora de entregar o serviço não tem nada a ver, é tudo mentira, cancela, tá tudo certo, segue o baile. Nós temos uma taxa de saída extremamente baixa, justamente o contrário do que se imaginava. Eu não seguro o cliente porque está escrito no contrato. Eu seguro o cliente porque o serviço é um bom serviço. E a primeira mensalidade vai pagar só no ano que vem, só a partir de 1º de janeiro ou de acordo com a data que você fechar. Então, essa oferta ela é para todos aqueles que fecharem o serviço antes do final do ano, vão garantir o preço 2024 para 2025, não tem fidelidade contratual e isso não é por oferta, para todos não tenho. E a primeira mensalidade, serviço pós-pago, com 30 dias da contratação. E afinal de contas, quanto que é o valor? Apenas R$ 297 por mês. 297 você garante tranquilidade para o seu provedor. Lembrando que em janeiro você já tem que ajustar as informações das estações para a coleta anual que ocorre todo ano em fevereiro. Não perca essa oportunidade. Contrate agora mesmo através do WhatsApp 11 3090 8586 ou clicando na descrição do vídeo, no link que eu vou deixar. Pode falar direto comigo, Pedro Rezende, e juntos vamos organizar a vida do seu provedor. Um abraço e até mais!